Capítulo 10, revisão. Vocês podem me falar, por favor, o que a gente viu no capítulo 10? Tudo que vocês lembrarem. Tudo, 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 tudo. Hauptsatz, que são as frases principais, que Sehr são as gut. frases que têm verbo conjugado na segunda posição. Já veio a piada, né? Eu adoro fazer aula com a Sofia, ela me poupa de tanta coisa. Muito bom, gostei. Beleza. Como é que fala em alemão, então? Ah, não, você falou, né? Você falou Hauptsatz. Mas o que é que significa Haupt? Principal. Principal. Sehr gut. E essa palavra, ela pode se juntar com outras palavras? Sim, muitas. Sim. Ok. E como é que fala em alemão, então, estação principal? Hauptbahnhof. Boa, Sofia. Sehr gut. Até a pronúncia já está aplicando aí as regras de pronúncia. Hauptbahnhof. Beleza. Qual é o gênero? Qual é o artigo que essa palavra leva? Hum, Tipo der? Sehr gut. Der Bahnhof. A estação principal. Muito bom. Então, essa palavrinha, para você conseguir se virar bem na Alemanha, você tem que saber essa palavra. Porque, Hum, óbvio, você vai. Vocês vêm para cá em março e aí vocês vão passar por várias estações e tudo mais. Já está escrito Hauptbahnhof. E aí vocês precisam saber que isso é a estação central. É um fato. Outra coisa, o que é que significa, ou melhor, me dá um exemplo de uma outra palavra que você pode juntar com, que você pode fazer, criar com Haupt. Hauptessen. Stadt. Oi? Stadt. Stadt. Hauptstadt. Boa. Hauptstadt. O que é que significa Hauptstadt? A capital, a cidade principal. Sehr gut. E qual é o artigo, o gênero? Der também? Não, aí Das? seria die. Seria die. Ah, de. Ok. Die Stadt, né? Aqui. Ixi. Quando você tiver uma palavra composta, em alemão, o que é a palavra composta? Substantivo composto. É porque você tem a junção aqui de mais de uma palavra. Aí o artigo vai ser da última palavra. Ah, ok. Uhum. Isso muda tudo aqui. Beleza. Então, die Hauptstadt, a capital. Me fala uma outra palavra aí com Haupt. Hauptessen. Essen. Legal, mas a gente quer uma outra de prato principal que a gente estudou. Essa daí que eu tava tentando lembrar, mas eu não A gente lembro. vai ter que fazer uns cards pra lembrar dessas, honestamente. Não lembro dessa. Como é que seria? Prato principal. Como é que. Lembra daquela frase que eu falei para vocês? Ó, essa frase aqui, para você ser uma falante independente de alemão e não precisar da ajuda de ninguém, você precisa saber essa frase no restaurante. Principalmente se tiver muita opção lá e você quer pedir o prato principal. Você chega pro garçom e fala assim, ó. é, eu gostaria do prato principal. Só que uma versão educada alemã que a gente já aprendeu. Ich hätte gern. Sehr gut. Ich hätte. Peraí. Ich hätte gern. ah, Era alguma coisa tipo que soa parecido com a palavra espeta, eu acho, mas eu não tenho certeza. Mas eu realmente não lembro a palavra, professor Ravili. Sem problema. Professor Ravili. Tipo na escolinha, né? O professor Ravili. Ó, começa com S. Beleza, vou dar outra dica. Tem um P. Não é espeta, não? Isso é Não, mais tarde. não Ah, não, é espeta é mais tarde. P mais tarde. Tem, Tá. tem E. Nossa, eu não lembro. Essa técnica que eu estou usando com vocês aqui, ela é muito boa. Essa técnica é forçando vocês a lembrarem da palavra. Ó, não vem nada depois na mente de... Não. Um Tá. Z, talvez? Ah, não. Spitze. Speise, genau. E agora o que é que a gente coloca? Hauptspeize. Não, não, de letras ali. Ah, Speise. É isso? Ou Z? Não, Z. Então, S-E.
Ah, você foi capciosa aí, mandou bem. Então você pensou, é o Z alemão ou é o S alemão? Muito bom. E essa palavra, ela é... Oi? Regrinhas de pronúncia. Exato. E essa palavra aí, ela é masculina, feminina ou neutra? De, acho que é feminina. Isso, e por que que você acha que é feminina? Porque eu lembro de ter lido lá no arquivo mesmo. Pra mim, porque parece uma Ah, palavra não! feminina. Porque tem um ezinho no final. Isso, e qual a regra de palavras que terminam com a letra E? Assim, eu já comentei, mas você lembra? Ah, muitas vezes isso indica feminina. Exatamente, a maior parte das palavras que terminam com E são femininas. A gente pode chutar ali cerca de 80%. Maravilha. Isso já alivia nosso trampinho Exato. bastante. Agora, como é que fala? Como é que você pede assim no restaurante, ó? Eu gostaria do prato principal. Ich hätte gern die Hauptspeise bitte. Ou não bitte, que fica redundante. Não, não, não fica redundante, não. Pode falar. Ich hätte gern die Hauptspeise. Pode colocar um bitte no final, mas não precisa. Eu não falaria assim. Eu só Tá, falaria, ich hätte gern die Hauptspeise. Mas se você quiser falar no final, bitte, não tem problema nenhum. Bitte, por favor. Zero problema. outra coisa, você fala, tipo, é Hauptspeise, mas aí você pronuncia esse T ou você fala Hauptspeise? Não, o Fala que sai, pronuncia. Hauptspeise. Hauptspeise, Hauptspeise. 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 Genau. Exatamente. Como é que é frase em alemão? Ai, Satz. isso. Sehr gut. Der, die oder das? De. Não, Não. Ah, Das. deve ser das. não. Não, é, não parece feminina, mas não sei porque na hora me veio que era feminina. É, mas não sei se eu iria nesse lance de não parece, parece, não parece. Eu não iria nessa, não. É, não, eu fui bem no português, frase, a frase, eu tá bem errado. É, não vai nessa eu não iria nesse feeling, não, porque, enfim, várias palavras em português que são femininas, em alemão é neutra ou masculina. Sim, sim, sim. São neutras ou masculinas. É, der Satz, beleza. E como é que fala, então, frase principal? Der Hauptsatz. Satz, genau. Beleza. Então, a Sophie já falou o que é que significa Hauptsatz, mas eu queria que você só repetisse, por favor, o que é Hauptsatz, então? Já que é uma frase principal, o que é isso em alemão? Na gramática alemã. Eu olho, né? Você. Oi? Eu olho, né? Você falou. Quem quiser, mas a Lelê precisa trabalhar esse lance do destravar. Bota para fora o alemão que você já sabe, as regras que você tem aprendido. As regras me irritam um pouco, vamos lá. Então, ah, quer dizer que o verbo sempre tem que estar na segunda posição Muito bom. e na frase principal e depois sujeito. Pera, não. Depois do verbo tem um sujeito? Ah, não, desculpa, depende, não. Ou depois do sujeito tem um verbo, ou se for pergunta. Depende do jeito. Se for pergunta, o que é que acontece? Se for pergunta, vira o verbo primeiro, depois do sujeito. Exato. Mas só tem esse tipo de pergunta, existe também um outro tipo de pergunta. Toda pergunta alemã começa com verbo? Não, você tem também as com W. As Exatamente. V, não sei o quê. Boa. O que mais que a gente pode falar de Hauptsatz? Basicamente é isso, né? Você tem ali um verbo na segunda posição e tem outra informação também que a Sofia tinha falado. São frases independentes E por que elas são independentes? que elas fazem sentido sozinhas. Perfeito. Hauptsatz é uma frase que ela faz sentido por si só. Não precisa de uma outra oração, uma outra frase para fazer sentido. Beleza, então se eu falar assim, ó. É, Ich habe keine Zeit. Peraí que eu digitei errado aqui. Keine Eu não tenho tempo algum.
Oi? Não tenho tempo algum. É, não tenho tempo. Ich habe keine Zeit. Tô sem tempo. Oh, Ê, vida boa, que saudade de vida boa. vida maravilhosa. Segundo chá Calma já. aí um minutinho. Fofa. Olha, chá de canela em pau. Chá de quê? Canela em pau. Caraca. A gente adora. Vocês usam açúcar no chá ou é sem açúcar? Sem nada. Sem nada. Nada com açúcar, café sem açúcar, Você chá usa sem açúcar? Oi? Nossa, você usa açúcar? Não, pelo contrário. Ah, Também. tá, entendi que você usava. Ah, Não perfeito. combina com você Não usar combina com açúcar. você. Eu não te imagino com Não. açúcar. Por Você é que muito não? sofisticada para pôr açúcar. Você é a raiz, Ravili. Eu sou raiz, realmente não uso açúcar. Mas eu vou te falar, eu percebi isso quando eu mudei para a Alemanha. Brasileiro, no geral, né? Usa muito açúcar. Aham. E sal. Sim, também. Muito açúcar em tudo, tudo, sei lá, suco com açúcar, chá, café, enfim, de uma forma geral. Molho. E eu percebi uma outra coisa. Quando eu mudei para a Alemanha, refrigerante, chocolate, doce de uma forma geral, bolo, tudo é menos doce na Alemanha. Isso é ótimo. Nossa, Porque a isso é gente tem muito um bom. paladar bem menos doce, assim. Tudo é menos doce na Alemanha. Tanto é que quando eu vim para cá, que eu ia fazer uma caipirinha, eu tava na festinha e eles conhecem caipirinha e tal, eu ia fazer uma caipirinha. Logo no comecinho, eu fazia na pegada brasileira mesmo, assim, metia açúcar pra Bem dentro. doce, Bem mel. doce. Aí as alemãs bebiam assim, né? Os alemães bebiam, falavam, caraca, muito doce. Aí eu, muito doce, mas é assim, velho, assim que é gostoso e tal, não sei o quê. E aí eu fui pegando ali que o paladar do alemão é diferente. E o que no Brasil é normal em relação a doce, aqui é muito doce. Muito. Ai, que bom. E aí eu fui perdendo o hábito de açúcar, assim, perdendo, assim, bem rápido mesmo. E aí, tanto é que quando eu fui pro Brasil, aí eu senti as coisas muito doce. Bolo, muito doce, tudo muito doce. Sim. É, quando eu fui para Israel, eu também usava muito pouco açúcar. Quando eu voltei para cá, eu provei um brigadeiro. Falei, gente, como eu comia isso? É muito doce. Agora eu viciei de novo em brigadeiro, mas eu fiquei um tempão, tipo, só comendo maçã verde, não querendo coisa doce, sabe? Uhum. Beleza. Ich habe keine Zeit. Ist das ein Hauptsatz? Yeah. Oh, você entendeu o que eu falei? Sim, isso é uma frase principal. Sehr gut. O ouvidão já tá só melhorando. Aham. Oh, Ok. Genau, das ist ein Hauptsatz. Ich habe keine Zeit. Eu não tenho tempo. Maravilha. A gente pode pegar essa frase também e colocar uma informação nova, se a gente quiser. Se eu quiser falar assim, ó, aqui é eu não tenho tempo. E se eu quiser falar eu não tenho tempo hoje? Heute no final pode ser, por exemplo, em outro lugar. Não pode? Não. Tem a regra para isso que a gente aprendeu na aula passada. Qual era a regra? Via de regra. heute, heute, ich habe keine Zeit. Ou ich habe heute keine Zeit. Não, eu vou digitar a primeira frase que você falou e a gente vai conversar sobre isso. Você falou o seguinte: Heute, ich habe keine Zeit. Zeit. Foi a primeira frase que você falou. Por que essa frase está errada? Em relação à ordem das palavras na frase. Por quê? Mas não podia ser na primeira ou na terceira posição? Informação temporal? Podia, mas o que é que você falou hoje já duas vezes sobre o que é uma Hauptsatz? Ah, que aí sai o verbo da principal. Da posição principal. Então podia ser tipo, heute habe ich keine Zeit. E por que tem que ser assim? Assim, claro, essa frase tem que ser assim. Porque Heute habe ich. para informação temporal ficar na primeira posição, o verbo tem que continuar ela pode ir, mas o verbo tem que continuar na segunda. Aí você pode mudar o sujeito. Exatamente, exatamente. Agora vamos escrever essa mesma frase aqui de eu não tenho tempo hoje de uma outra forma? Ich habe heute, não pode? Pode falar a frase toda. Ich habe heute. Heute keine Zeit. Olha a pronúncia.
Zeit. Zeit. Exato. Então, tá vendo que o verbo teve que continuar na segunda posição? Uhum. Então, essa meio que a regra principal do que é uma Hauptsatz. Você tem que respeitar isso aqui. Tem que respeitar isso aqui. Ich habe heute keine Zeit. E a informação temporal, via de regra, você pode colocar ali na primeira ou na terceira posição. Havile é sempre assim, para sempre assim. Depende muito do tamanho da frase e quais tipos de informações você tem na frase. A nível do que a gente já viu até agora, frases mais básicas, eu preciso que vocês só tenham isso em mente no momento. Que, via de regra, informação temporal se coloca ali na primeira ou na terceira posição. Para hoje, é isso. Beleza? Uma outra coisa. Na primeira posição da frase, que tem a palavra heute aqui, que está na primeira posição, a gente pode colocar mais de uma palavra na primeira posição? Sim. Então, me dá um exemplo. Vamos pegar essa frase aqui também, só que a gente vai aumentar a informação temporal. Não vai ser só heute. Vai ser, por exemplo, hoje à noite. Como é que ficaria? Ok? Heute Abend Sehr gut. Heute habe Abend. ich Eu keine posso Zeit. falar Nachmittag? Eu não lembro exatamente. Você pode falar heute Nachmittag. Heute Nachmittag é hoje à tarde. Ah, é verdade. Sim, tá certo. Então vamos usar Nachmittag. Heute Nachmittag, hoje à tarde. E aí, como é que ficaria o resto? 8 Uhr. Mas então, 8 horas não vai ser da tarde, né? Ah, não, é verdade, 8 horas não pode ser. 4 Uhr. Ok. Vou botar aqui 16 Uhr. Ah, 16 Uhr, ok. Tá, daí é pra continuar o resto? Habe ich keine Zeit. Sehr gut. Richtig. Isso aqui, ó. Toda essa informação temporal aqui é posição Não, zero. Calma. 0. Posição 1. Um. E aqui na posição 2 tem o verbo. Mas Ravile, isso é muito estranho. Como é que pode isso aqui ser posição número 1, sendo que tem aqui heute é uma palavra, Nachmittag 2, 3. Porque não tem verbo com sujeito. Oi? Por causa do verbo. Não, não é por causa do verbo, é porque realmente a regra é a seguinte: na primeira posição, você pode colocar mais de uma palavra. Essa é a regra. Ah, ok. E aqui, normalmente, essas palavras, elas se combinam de alguma forma. Então, isso aqui é uma informação temporal. Hoje à tarde, às 16 horas. Informação relacionada ao quando, né? Quando? Hoje à tarde, às 16 horas. E você pode colocar isso na primeira posição, tranquilamente. O verbo está na segunda, por incrível que pareça. Então, a contagem não é 1, 2, 3, 4, 5, o verbo está na sexta. Não, a contagem não é essa. A contagem é 1, verbo na segunda. Agora vamos pegar essa frase aqui e escrever ela de uma outra forma. Ich habe heute Nachmittag um 16 Uhr, Não, 16. 16 Uhr Ok, keine Zeit. exatamente. Então aqui você pode pegar a informação temporal e colocar em qual posição? Terceira. Exatamente. Então aqui está na terceira. E o verbo está em qual posição? Obviamente na segunda. Tá claro ou tá confuso? Tá claro. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, esse padrãozinho aqui que a gente está conversando sobre informação temporal, verbo na segunda posição, isso vai se repetir para milhares de frases alemãs, milhares de Hauptsätze, né, de frases principais. E todo falante independente de alemão tem que saber disso. Exatamente. Sehr gut. Vamos lá. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre. Deixa eu pensar numa coisa interessante aqui. A gente pode conversar sobre a palavra dor. Isso é muito importante para minha vida. Para minha vida de futura falante independente alemã. Isso é muito Exatamente. importante. Como que é mesmo vida? Live?
Leben. Vida. Leben. 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 Le- Leben. 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 Ah, das Leben. Von Exatamente. wir leben. Não, não. Você quer falar o quê? Fala para mim em português. Eu quero para a nossa vida, não sei como falar isso. Ah, ok, 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 ok. Você vai falar für unser Leben. Deixa eu digitar para você. Für Ah, para, tipo, wir, ok, muito importante. Für unser Leben. Exatamente. Nossa vida. Gostei, soa muito alemã essa frase. Para a nossa vida. Für unser Leben. Beleza. A gente vai trabalhar agora dor como resposta. Dor para respostas. Então, todo falante independente no alemão tem que saber usar dor para respostas. Quando é que a gente... Porque essa palavra dor, ela tem vários significados, a depender do contexto. Vários, vários e vários e vários e vários. E tudo é contexto. A gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Tudo é contexto. A gente tem que olhar ali a frase, a situação, para saber qual é o significado da palavra dor naquela situação. Então, o dor para respostas, quando é que a gente utiliza? Você pode ser para contrariar informações negativas ou para concordar, tipo, posso, sim. Quando eu Não, falo uma pergunta. não, para concordar não vai ser para concordar, não. Mas você começou bem, realmente, você começou explicando bem, que foi para você meio que... Mas eu quero saber o seguinte, quando é que você usa dor? O que é que vem de lá de pergunta para você poder usar dor? Por exemplo, calma aí. Tipo, você vai. Eu preciso pensar em alemão, já vou falar alemão, mas seria tipo, você vai para a escola, não? Você não vai para a escola, não? Tipo, Isso, aí já melhorou. Você não vai para a escola, não? aí É a você pode. resposta? Dó, ähm, ich gehe nicht. Não, mas aí é o que tá. Não, não, nesse caso não pode ser nicht, nesse caso estou concordando, contrariando o positivo. Então seria dó, ich gehe auf Schule, sei lá. Sua chula. Sua Sua chula. Schule, sua Vamos lá, Schule. então. Mas qual é a regra? Qual é a regra para você usar dó como resposta? Quando você tem uma Pergunta pergunta... negativa. Oi? Uma pergunta negativa pode ser com kein ou com nicht. E aí Exatamente. você fala que sim, ao invés de você usar ja, você usa doch. Exatamente. Para pergunta negativa. Pergunta é a mesma afirmação também, né? Mas vamos lá, vou usar uma pergunta aqui. Sei lá. Vamos supor que se vocês estão na Alemanha, dentro de casa e tudo mais, e aí uma nova amiga alemã falou assim: vocês não vêm para festa? Tava lá na festinha na casa ali de alguém. Vocês não vêm para festa? Ou você não vem para festa? Vamos colocar você, sei lá. Kommst du nicht zur Party? Daí eu posso falar dó. É vocês ou você? Então, Eu é coloquei você. vocês, mas poderia ser você também. É, Vocês também. Então, tá. como, Dó, como ia nicht zur Party, vocês não vêm para festa? E aí como é que seria? É, dó, via, via, gen, Mas zu. você, então, não há necessidade de você continuar depois do DOR, não, entendeu? Ah, tá. Não é Ok. obrigatório. Você não tem que falar alguma coisa a mais do que DOR, só se você quiser. Mas você pode responder só com DOR. E o DOR aqui, por que que a gente está usando DOR? Por que que a gente está usando DOR? Porque falou, tipo, você não vai pra festa, não, hoje? Tipo, sim, eu vou pra festa. Isso. Agora repete o que a Sofia falou. Por que a gente está usando DOR? Porque tem o que na pergunta? Tem um nicht, tipo, Exatamente. Porque a pergunta é negativa, tem a palavra não aqui na pergunta. Então, vocês não vêm para a festa? DOR. DOR. E o que é dó aqui, assim, se a gente for traduzir para o português, uma tradução livre? sim, vou, tipo, já, sim. Sim, vai, a gente vai, sim. Né? Exatamente.
A gente poderia responder aqui com ja? Poderia, não poderia? Ah, então sempre tem que ser o dó quando já você pergunta com nicht, tipo, Quando tem uma entendi. pergunta negativa, exatamente. Ah, tá. Aí o ja não vai rolar, tem que ser dor. Ou, Mano, tá, eu pensei que pudesse ou também. caso vocês não vão, aí claro que dá para responder com nein, né? Você pode falar. Ne, falar o não coloquial, né, em alemão, o não do dia a dia. Ne, leider nicht. Ne, leider nicht. Não, infelizmente não. Aham. Ok. Tá claro? Tá. Foi ótima essa revisão. Beleza. E se eu tiver isso aqui, ó? É, Lele, machst du keinen Sport? Lele, você não pratica esporte? Dó. Ah, não. Ou nesse caso não, porque eu não tenho nicht esclarecido, aí não sei. Fala aí, Sophie. Sophie vai te dar a resposta. Seria dor, se você fala, que você quiser falar que sim, você pratica, porque tem o keinen funcionando como Ah, é verdade, que dirty. Sim, então seria dó. Ich mache Sport, sei lá. Sport. Genau, ich mache Sport. Dó. Sehr gut. Sehr E gut. ich gehe die Zeit schreiben, sei lá. Como é que é? Tô tentando. Ich gehe die Zeit schreiben. Fala em português para mim. Eu vou escrever a frase. Então, isso aqui em alemão é mais literal, né? Eu vou no sentido de você andar, se deslocar. Ah, tá. E como que eu falo, tipo, que eu vou nesse sentido, então? Se você quiser falar no futuro, usando o futur eins, aí seria algo que a gente vai ver ainda, vai demorar um pouquinho para a gente ver o futur eins. Ah, então não precisa mostrar pra não me confundir, não tem problema. Não precisa mostrar? Eu vou mostrar, mas não precisa tentar entender. passou na lista. Tá bom. Não, é bom que eu já vou familiarizando, né? Ich Ich werde werde den Satz aufschreiben. É tipo assim, auf... eu vou anotar a frase. Ok. É porque aufschreiben seria já de você anotar, né? Fazer uma anotação. Ah, entendi. Ok. Beleza. E em relação à palavra ja e a palavra nein. Essas duas palavras, elas são qual posição na frase, caso vocês continuem. Por exemplo, vamos supor que eu chego para você e falo assim, Lelê, se bem que para te chamar de Lelê, eu já Já sei me a resposta, provavelmente, né? Porque já tá com intimidade. Mas, ó, Lelê, hast du Kinder? Aí tem que ser no começo, tipo, ja ou nein. Isso. Ich habe keine Kinder, por Sehr exemplo. gut. Aí, se você falar nein, por exemplo, nein Pode fica, ser ne. pode ser É ne isso? também, pode ser ne também, ne. É, e aí, a palavra não fica tá em qual posição? Ich habe nicht. Ou ich habe keine, nesse caso. Seria Não, depois. calma. Você não falou que sua resposta não seria ne, ich habe keine Kinder? Uhum. Muito bom. Esse não inicial, quando você já responde não, é qual posição? Fica em qual posição? Esse é a primeira, sempre. Esse não inicial. Não, sim ou não, assim como resposta, posição zero. Não entra na contagem. Aí, ne ou nein, né, também poderia ser. Ich habe keine Kinder. Então, aqui não entra na contagem, posição zero. Aqui você tem uma Hauptsatz, um verbo na segunda posição. Ok. Sophie, se lembra disso? Estava lembrando disso? Sim. E o sim, mesma coisa, não entra na contagem. Vamos supor que você tenha filhos. Ich Ja, habe. ich habe Kinder. Ok. Então, ne ou nein, né? Poderia ser nein também aqui, claro. Essas palavras não entram na contagem.
Beleza? Sim. Tudo certinho para a independência? Tudo Uma perfeito. independência Zé independente. zero, zero cargo.